Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha que coisa mais linda que eu venho mostrar para vocês já para começar uma semana abençoada, com o pé direito, com muita informação. Hoje o nosso vídeo é sobre como ter uma Phalaenopsis linda, perfeita, tanto de floração como vegetal, como de enraizamento também. Olha o tamanho dessas raízes, dessa princesa aqui, caindo já para fora do vaso, né? Vegetal super hidratado, gente, olha que durinho. Olha que linda essa folha, pintadinha. Gente, quero passar aqui algumas dicas bem importantes para você que é iniciante no cultivo de orquídeas, que sonha em ter uma floração assim, ter um vaso assim, repleto de raízes, né, para todos os lados. Olha esse resultado, que maravilhoso. Pessoal, peço para você já que deixe o seu like nesse vídeo, que já se inscreva nesse canal se você ainda não ativou a sua inscrição. Em vermelho aqui embaixo da tela desse vídeo, ative também o sininho de notificações para ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo. Tem muita dica legal, tem vídeos todos os dias às 8 horas da noite também para vocês, para reforçar aí essa grande ajuda no seu cultivo de orquídeas. Vamos então falar da primeira questão que vai decidir o seu sucesso no cultivo de Phalaenopsis, gente. E sempre passo aqui para vocês as dicas conforme a minha experiência de cultivo que eu tive aqui, né? Os meus fracassos e os meus sucessos. E qual foi o meu primeiro sucesso que eu tive muito aí desenvolvimento das minhas Phalaenopsis? Na verdade, gente, não é uma só, na verdade são duas apenas, bastante importantes nesse vídeo que eu quero passar para vocês. E a primeira delas é a questão do vaso, tá? Que vaso utilizar nas Phalaenopsis? Tenho aqui esse parrot muito bonito, aliás, todo florido, gente, que são cultivadas aí nos vasos de cerâmica. Tem cachepozinho de madeira também, mas para você que é iniciante, eu vou deixar aqui apenas essa sugestão hoje, que é o vaso de cerâmica. Por que, Elis? Porque as Phalaenopsis precisam de um pouquinho mais de umidade que as outras orquídeas, né? As demais espécies e gêneros de orquídeas, que elas precisam sim de umidade. Mas a Phal, gente, ela não tem aí aquele bulbo gordinho das catleias, que normalmente elas têm, né? Geralmente, porque ali ela tem aquela reserva de água e nutrientes. Já a Phalaenopsis, ela vai reservar água e nutriente apenas nas folhas e nas raízes. Então, por esse motivo, elas necessitam aí de um pouquinho mais de umidade. E como eu vou oferecer essa umidade para ela? É no substrato? A segunda dica importante, substrato, porque ele está totalmente ligado ao uso do seu vaso. O tipo de substrato que você vai usar, aí ele deve ter ligamento aí com o uso do seu vaso, tá bom? Então, você tem que saber essa escolha, vaso e substrato. E como eu uso aqui o meu substrato? Pessoal, eu uso sempre nos vasos de cerâmica, argila expandida, isopor, coloco um pouquinho de esfagno sempre por cima do vaso, tá? Olha lá aquele resultado lá de enraizamento no vaso. Eu não consigo chegar até lá porque eu tô aqui na escada filmando para vocês, tá? Mas eu já vou mostrar ali na parte de baixo um exemplo, principalmente do uso do isopor, que é aparentemente um substrato bem seco. Aí vocês pensam, nossa, vai ressecar tudo. Gente, não vai. Por quê? Novamente falando de vaso. O vaso de cerâmica, quando a gente vai fazer replante de uma Phalaenopsis, deixando ele de molho uns 2 dias na água, ele vai absorver essa água e vai ficar um material bem fresquinho, geladinho e úmido, e que é tudo que as nossas raízes precisam. Absorver uma quantidade de água, mas sem excesso, gente, é aquela pouca água. Orquídea ama água, eu posso regar essas meninas aqui todos os dias, porque o meu clima, ele é quente e seco, então eu preciso ter uma frequência maior de rega, até por conta desse substrato. Mas, Elis, ela não vai ficar com aquela umidade constante. Não, não vai. Ela só vai absorver aquela água que você fez a rega durante, no máximo,
umas 2 horas e já vai começar a secar o seu substrato, porque elas precisam secar, elas precisam desse período de tempo de secagem para que elas recebam uma nova rega. Aí no dia seguinte, nem é mesmo no mesmo dia, tá bom, gente? Porque aqui a rega é sempre à noitinha. Mais uma questão de umidade para vocês. Usando o vaso de cerâmica e esse substrato bem drenado que eu acabei de passar para vocês, os exemplos, né, do isopor, da pedra brita, tem os caquinhos de telha também, se você tem dificuldade em achar a argila expandida. O caco de telha vai fazer a mesma função da argila expandida, gente. Dica super legal para vocês. Quero mostrar agora de perto, tá? Para você ter Phalaenopsis lindas e maravilhosas como essa aqui. Não tenho só essa, tenho várias para mostrar para vocês. Olha isso aqui de sucesso de cultivo, tanto de vegetal como também de floração, gente. Tem muita flor nesse pallet para mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é essa ligação de vaso e substrato, é isso aqui, ó. É o vaso sempre úmido, mas não encharcado. O vaso úmido é o vaso de cerâmica que absorve água e vai soltando aos poucos. É aquele vaso que você deixou ele de molho antes de fazer o replante. Deixou ele na água, preparou o seu replante no dia anterior. Coloquei o isopor e uns fiapinhos apenas de esfagno. Essa planta enraizou quase desse tamanho aqui, gente, foi em menos de 3 meses. Mostrei esse resultado para vocês aqui no canal em vídeos, depois, após o replante que a gente fez. Então, se você está preocupado que o seu substrato está seco, quero mostrar mais, gente, tem mais, tem muito resultado aqui para mostrar para vocês, ó. Essa aqui foi praticamente sem substrato, olha a quantidade de raiz toda subindo ali. Não usei nada de substrato, usei apenas um pouquinho de esfagno. E olha o sucesso aqui de enraizamento. Quero mostrar mais planta, mais resultado de enraizamento para vocês, tá? Olha esse aqui também, sem substrato, gente. Olha a quantidade de ponteira de raiz. E aqui, esse outro substrato que eu já falei bastante também para vocês, usando os 2 materiais de cerâmica, tanto vaso como substrato, que é a argila expandida. Esse material da argila expandida, se você não tem, você pode substituir pelos caquinhos de telha, vasos quebrados, você pode quebrar e usar. Nesse caso, eu não coloquei o esfagno aqui por cima, percebam, sucesso de enraizamento também. Mas quando se usa dentro de um vaso bastante substrato, como esse aqui, eu enchi essa xícara aqui de argila expandida. Então, a parte de baixo dele vai demorar a secar. Então, ela vai receber essa umidade, eu não preciso, gente, usar esfagno nesse caso, tá? Olha a haste que linda. Todo vaso, gente, também está sempre ligado na questão quantidade de substrato. Usou muito substrato, não precisa usar esfagno. Usou pouco substrato, só aquela pequena forração no fundo do vaso, aí sim você pode usar um pouquinho de esfagno por cima. Aí sim você terá um sucesso imediato, tanto de enraizamento como também de floração. Sempre florações lindas, né, e abundantes conforme essas que eu estou mostrando para vocês. Gente, fica a dica aí para vocês, super importante, tá? Se ficou alguma dúvida nesse vídeo de hoje, pode deixar aí nos comentários, eu vou responder com muito carinho para vocês sempre. Um beijo, espero todos vocês à noite, que tem um vídeo surpresa maravilhoso, às 8 horas da noite. Tchau, gente, até mais tarde.